principalmente por dois casais, mais alguns amigos, mas principalmente por dois casais, o senhor Ananias e a dona Celeste. José Rodrigues e dona Zoraide, com outros colaboradores que vieram. Eles eram maçons, pertenciam à maçonaria, e muitos maçons também auxiliaram na fundação desta casa. Esta casa foi fundada porque dona Zoraide e o esposo, José Rodrigues, eles tinham 5 filhos: Reginaldo, o Reinaldo, o Ronaldo, a Rosângela, a Regina, tudo com R. O Reginaldo desencarnou num acidente, ainda muito jovem, rapaz, e dona Zoraide sofreu muito. Claro, os pais sofreram muito. À época, este terreno pertencia ao Reginaldo, que desencarnou num acidente. E dona Zoraide ficou muito sofrida, muito abalada, ia quase todos os dias no cemitério visitar o túmulo do filho. Às vezes ela ficava no cemitério o dia todo, até que o cemitério fechasse as portas. Ela nos contava que às vezes o administrador do cemitério dizia alto: "Estamos fechando". Ela respondia lá do túmulo do filho: "Pode fechar, eu pulo o muro". Porque o sofrimento dela foi muito grande. A minha mãe conheceu muito dona Zoraide. Segundo ela, dona Zoraide era uma das melhores costureiras de Uberaba. Uma costureira, segundo a minha mãe, muito fina. E o senhor José Rodrigues era motorista de táxi. O senhor Ananias tinha um pequeno comércio, um pequeno armazém, no qual eu fui trabalhar com 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade quando a minha mãe me colocou para trabalhar no armazém, na esquina da Capitão Domingos com a José de Alencar. E aos sábados, a dona Celeste pedia que, na companhia de uma funcionária dela, nós fôssemos ao mercado, de banca em banca, pedindo doações para a sopa. Aquela época, o fogão era de serragem. A serragem era socada, serragem fina. Se molhava um pouco a serragem, eu me recordo até hoje, porque a serragem era doada pela marcenaria que era de meu avô, de meu pai e de meu tio, ali na Rua do Carmo. Ali tinha uma grande serraria, carpintaria e marcenaria. O meu avô nasceu na Itália, veio para o Brasil e depois vieram para Uberaba. Moraram em Barretos, depois vieram para Uberaba. E eu me recordo, eu era moleque. Todos os sábados vinha serragem.
serragem fina e serragem grossa. A serragem grossa era para atear o fogo, para que o fogo pegasse mais depressa. E a serragem fina ia queimando devagar, para que os latões de sopa, os latões eram feitos com esses barris de óleo diesel, óleo que os postos de gasolina recebiam. O centro comprava aqueles barris de óleo, levava no funileiro, o funileiro serrava no meio, colocava alças e tínhamos ali 2 latões para fazer a sopa. E eu, moleque, com outros moleques de rua, da rua José de Alencar, da Capitão Domingos, vínhamos aqui tomar sopa. Então, podemos dizer que estamos aqui há quase 63 anos. Também, de uma maneira ou de outra, estamos aqui há quase 63 anos. E esta semente que foi plantada pelos fundadores, ela se transformou em árvore frondosa e que deu muitos frutos, porque esta casa não era como é hoje. Nós, com outros amigos, com uma equipe, trabalhamos, a casa aumentou. Vocês vejam que aqui tem uma risca, a parede ficando pequeno, companheiros, alguns já partiram, quase todos já partiram, e nós construímos, reformamos a casa. Eu me lembro que este elevado aqui, ele foi feito por mim e pelo Fábio, que já desencarnou. O Fábio era pedreiro também, era doente, tinha uma perturbação muito grande, e ele brincava falando que nós estávamos aqui construindo o meu salto. Que aqui é o salto do Bacelli. Mas brincando, não é? Sem imaginar que de fato fôssemos ficar aqui durante tanto tempo, como pretendemos ficar, até que possamos efetuar a nossa transferência para o plano contíguo, ao lado, porque temos também uma casa espírita Bittencourt Sampaio do outro lado, como também temos um lar espírita do outro lado. Tem um carro 9645 com vidro aberto. Quem quiser fechar o vidro. Bom, mas continuando aqui a nossa história da fundação da casa, esta árvore deu muitos frutos, porque daqui nasceu o Grupo Espírita Pão Nosso, na Rua Timbiras. Daqui também nasceu a Casa do Caminho, que é uma casa geminada, com lar espírita Pedro e Paulo. À época, a Casa do Caminho foi construída para acolher as vítimas do HIV. O HIV estava no começo, a AIDS, e muitos estavam desencarnando, porque também precisavam de uma alimentação melhor. Não tinham, não podiam permanecer no hospital, e muitos eram filhos de famílias muito pobres. Então a Casa do Caminho, ela foi construída com este objetivo, de amparar as vítimas do HIV. E muitos portadores do vírus residiram na Casa do Caminho. Hoje, felizmente, o problema é crônico e é tratado
pela medicina. Mas a época que surgiu, não. A época que surgiu foi um problema muito grave. Mas daqui também nasceu o grupo espírita Irmão José, lá no Jardim Triângulo. Nasceu também o grupo espírita Irmão José. Enfim, outras casas surgiram. Na tarefa que foi sendo desenvolvida, o Centro Espírita João de Urzedo, que o pessoal, o Danival, que era diretor do José Ferreira e também frequentava a casa e concorreu foi diretor do Lar Espírita Pedro e Paulo, diretor até hoje da Casa do Caminho, construíram lá o Grupo Espírita João de Urzedo. O doutor Durval Dias de Abreu, aliás, não, Durval Dias de Abreu é outro, o doutor Durval de Miranda Cardoso, porque nós temos também aqui um grupo espírita com este nome. Mas o doutor Durval de Miranda Cardoso foi médico pediatra durante muitos anos no Rio de Janeiro. Ele não se casou. Ele veio para Uberaba, porque sua família morava aqui em Uberaba. Ele morava ali em frente ao meu consultório dentário, na rua Major Eustáquio. Ele morava ali com a irmã e com o cunhado. O doutor Durval também nos auxiliou muito na construção do Lar Espírita Pedro e Paulo. O doutor Inácio Ferreira foi um dos grandes benfeitores do Lar Espírita, desde a construção, e tantos outros colaboraram, e nós não conseguiríamos agora citar todos os nomes, mas eu me recordo que um dia eu cheguei na casa de Dr. Inácio e ele veio me entregar de surpresa a maquete do Lar Espírita Pedro e Paulo, que ele fez de isopor. Ele comprou aquelas folhas de isopor, uma cola própria, uma tesoura própria para cortar, uma lâmina própria para cortar o isopor. Perguntou como é que nós imaginávamos o Lar Espírita Pedro e Paulo. Eu disse a ele que imaginava como se fosse uma cruz no chão. E ele então fez a maquete. Esta casa deu muitos frutos, daqui saíram muitos companheiros, muitos irmãos que estão trabalhando em outras casas e que fundaram outros grupos em outras cidades, não só aqui em Uberaba. Mas esta casa nasceu assim, nasceu da dor de uma mãe. Da dor de uma mãe, de Dona Zoraide, porque ela sofria tanto que eles resolveram, vamos começar um trabalho. E começaram aqui com o trabalho da sopa. Como dizia o Chico, se o Centro Espírita inaugura meio-dia, às 2 horas tem que ter sopa. Dizia o Chico, se o Centro Espírita inaugura às 12, às 2 horas tem que ter a sopa. Embora temos aí alguns companheiros hoje, não é? Chamados de elitista, que não gostam da sopa, não é? Talvez gostem de estrogonofe. Façam estrogonofe ou façam qualquer outra coisa. Mas foi assim que começou a casa. A casa no começo, nós temos as fotos, depois nós vamos, mais tarde, outro dia, nós vamos mostrar. Primeiro foi construída ali, a casa da sopa. E a cobertura era de folhas de coqueiro. Não tinha cobertura, não é? Era folhas de coqueiro trançado. Era tudo ali. Uma criançada, porque o bairro aqui era muito pobre.
Para que nós tenhamos uma ideia, há 63 anos atrás, Uberaba quase que terminava aqui. Esta rua era uma rua sem saída, morria aqui. Aqui não tinha água. Não tinha água, vamos dizer, do Codal. Antes era outro nome. Aqui não tinha água, não chegava aqui o encanamento. Não tinha esgoto. Nós tínhamos 2 cisternas, uma ali e outra aqui. A de baixo era de água salobra, não servia para fazer a sopa. Só trabalhávamos com uma cisterna. E um dia a fossa da casa do vizinho estourou e desceu para a nossa cisterna. E como é que nós íamos fazer as sopas sem água? Eu era moleque de tudo, mas atrevido. Aí eu pensei, eu vou no diretor da companhia de águas. E fui sozinho. E fui muito bem recebido na época pelo Dr. Geraldo. Ele era diretor da companhia Geraldo Barbosa, né? Foi radialista em Uberaba também. Ele me chamava de Carlinhos. Ô, Carlinhos, você aqui, porque eu era amigo das filhas dele e tudo mais. Olha, aconteceu isto. A água chegava só até ali na Capeme, na esquina. Nós não temos como fazer a sopa. Ele falou assim, pode deixar. Amanhã mesmo estão furando lá. E realmente, vieram, Dr. Geraldo Barbosa, devemos a ele, eles vieram, trouxeram a água até aqui na porta do centro. E arrumamos um encanador que trabalhou bêbado o tempo todo. Eu ficava vigiando ele porque eu pensava se ele vai cair do telhado, qualquer hora. Mas apareceu esse encanador, bêbado, realmente bêbado, e eu ficava dando as ferramentas para ele, e ele fez o encanamento até na caixa d'água, e assim a sopa continuou. Mas nós teríamos histórias e histórias para contar a respeito, mas hoje é um dia especial, e nós vamos ter um bolo. Quem quiser comer bolo, não saia depressa. Tem bolo, tem pipoca, tem guaraná, tem Coca-Cola. No final, o pessoal vai cantar aqui um parabéns para casa. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa interessante, que nem eu sabia. O Chico, uma vez, nos escrevendo uma carta, nós temos a carta até hoje, eu falando do aniversário do Bittencourt Sampaio, ele falou sobre a data 18 de junho. Parece uma data, não é? 18 de junho. Aí ele nos disse assim, olha, Bacelli, o dia 18 de junho, na Igreja Católica, é o dia de Santa Marina, uma das santas que é mais admiradas entre os santos da Igreja. E ele disse assim, a história de Santa Marina está contada por Emmanuel no livro 50 anos depois. Porque no livro 50 anos depois, nós nos preocupamos muito com a figura de Nestório, que é a reencarnação de Públio Lentulus. Depois ele reencarna como escravo grego, Nestório. E nos esquecemos de destacar a figura de Célia Lúcius, era o nome dela. Célia Lúcius. Ela queria ser monge. Ela nasceu na Síria. Na Síria, que hoje, o lugar em que ela nasceu, faz parte do Líbano. Hoje, faz parte do Líbano. Ela queria ser monja, ela tinha aquela vocação. Mas no mosteiro, eles não aceitavam mulher.
Eles não aceitavam mulher, era só homem. Então, de acordo com o pai dela, ela conversou com o pai dela, de acordo com o pai dela, me parece que ele se chamava Efigênio, e ela se disfarçou. Ela era uma mocinha franzina, cortou os cabelos, vestiu roupa de homem, e embora aquela delicadeza da face, ela passou por homem. Ela passou por homem e foi aceita como monge, porque era o desejo dela se consagrar ao Senhor, mas não aceitavam mulheres. Ela se disfarçou então de homem. Inclusive, uma vez, ele agora, não é, que passou a chamar-se Irmão Marinho, daí Santa Marina passou a chamar-se lá no mosteiro de Irmão Marinho, não é? Certa vez acusaram um monge de ter engravidado a filha do estalajadeiro, onde os monges tinham ficado hospedados. E a culpa recaiu, acusaram o irmão Marinho. Acusaram o irmão Marinho. E ele não se defendeu. Ele não se defendeu. Ele foi expulso do mosteiro, pegou a criança, e mesmo sem ser pai ou mãe da criança, amamentava a criança. Amamentava a criança. E ela ficou morando com ele durante uns 4 anos na porta do mosteiro, ali, debaixo do frio, da chuva, aquela coisa toda. Naquela época era muito difícil criança sobreviver, porque pneumonia, essas coisas, né? A criança veio desencarnar. E depois de 4 anos dela ali na porta do mosteiro, resolveram aceitá-lo de volta. O irmão Marinho de volta, depois de 4 anos ali na porta, ali, ó, debaixo de neve, de chuva, tempestade, comendo pouco, passando fome. E o irmão Marinho teve uma vida exemplar, uma vida extraordinária de um verdadeiro santo. Quando ele morreu, os monges foram trocá-lo e descobriram. Só quando ele morreu, os monges foram trocá-lo e viram que não se tratava do irmão Marinho, mas sim de Célia Lúcius. E ela foi canonizada como Santa Marina. E o Bittencourt Sampaio foi fundado no dia 18 de junho. Isso nos foi contado pelo Chico e está no livro 50 anos depois, de Emmanuel. Aí fica um convite a todos que já leram 50 anos depois, releiam o livro 50 anos depois, essa história comovente do irmão Marinho. Então nós queremos agradecer, nós não vamos nos estender muito hoje, porque vamos cantar parabéns e tudo mais, o pessoal vai comer bolo, a meninada, né? Comer bolo. Nós queremos agradecer muito aos fundadores da casa, aos pioneiros, agradecer muito àqueles que dos 2 lados da vida fizeram com que essa casa existisse. Esta casa que está aberta há 63 anos e que já rendeu tantos frutos. E dizer a todos que no próximo dia 6 de julho nós estaremos reinaugurando o Lar Espírita Pedro e Paulo, hoje Grupo Espírita Pedro e Paulo,
Casa Assistencial João Henrique Ferreira Ribeiro. Ficou linda, está ficando linda, estamos nos finalmente, mas queremos dizer ao pessoal, não deixem de cooperar, porque ainda estamos com uma dívida considerável. Estamos com a dívida aí de aproximadamente, talvez, 100 mil, por aí. Não é? Porque a reforma foi uma reforma radical. Na verdade, é outra instituição. É outra instituição. E nós vamos ver agora, junto com os nossos advogados, nossos assessores, o que vamos... Lá nunca parou de fazer assistência. Queremos agradecer, viu? Semana passada, nós pedimos aqui marmitex. Graças a Deus, chegaram lá 3.000 marmitex. Pessoal de fora mandou entregar, temos amigos que mandam, compram, mandam entregar. Temos lá aproximadamente 3.000, um pouco mais, marmitex. Mas estamos continuando. E o Luiz está pedindo, pessoal, que puder, na quinta-feira, a partir das 10 horas, ir lá no Pedro e Paulo para ajudar a arrumar os livros na prateleira, passar um paninho para tirar o pó das prateleiras, porque vocês sabem que pintor, lixa aqui, lixa ali, faz muito pozinho, não é? Dá uma arrumadinha no salão, uma limpadinha no salão, porque dia 6 vai ser inaugurado, nós vamos ter a nossa reunião de psicografia lá, a partir das 10 horas. E como lá serve almoço todos os dias na porta, quem for lá às 10 horas pode almoçar lá também. Não precisa voltar para casa. Lá vai ter almoço para o pessoal, que eu acredito que umas 4 horas de serviço, tendo muita gente para ajudar, não é? Muito servicinho, pequeno, tal e coisa, mas vai dar jeito, não é? Fica convidado então o pessoal. Quinta-feira, a partir das 10 horas, se apresentem lá o Luiz foi o mestre de obras o tempo todo, ele é que deu um jeito naquilo lá, da maneira como estava, e os nossos irmãos que colaboraram e continuam a colaborar do Brasil todo, gente que colaborava e continua colaborando porque acredita no trabalho, porque nós nunca estivemos no Espiritismo para brincar de mediunidade. Nós nunca estivemos aqui para gracejar. Nós estamos aqui desde o começo. A casa hoje faz 63 anos. O lar vai completar 40 anos, contando os 3 anos de construção. Porque estou vendo aqui o Arnaldo lá no último banco. O Arnaldo é um dos amigos, companheiros da primeira hora, tanto aqui quanto no Lar Espírita Pedro e Paulo, na Casa do Caminho, lá no grupo Irmão José. O Arnaldo está resistindo, mas muitos dos nossos já estão do outro lado, não é? E certamente nos esperando, mas terão que esperar muito tempo, porque vão carecer de exercitar a paciência. Precisam exercitar a paciência. E agora, para encerrar, quem quiser comer bolo não vai embora, hein, gente? Os bolos vão vir. Cadê o bolo para cantar os parabéns? Pode trazer o bolo, gente. Cadê? Vai lá, Zé. Pede lá para trazer o bolo, as pipocas, para vir cá. A turma cantar parabéns, o Sérgio ou o Reni cantar aqui os parabéns, os dois juntos, vai ser filmado, vocês vão aparecer na TV. Está correndo? Não, mas realmente nós só temos que agradecer os companheiros, os irmãos e as irmãs muito valorosos que sempre tivemos aqui
sempre tivemos nesta casa. Então vamos, ô Sérgio, canta uma música antes, até vir o bolo e a pipoca, depois a gente canta os parabéns. Tem que passar o microfone. Vem pra cá. Olha aí, ó. Tá chegando aí. Cuidado, Zé, que a velinha tá caindo. Então vamos cantar uma música que todo mundo sabe, né? É importante vocês interagirem. E hoje é dia de festa, né? Passa o microfone pra você. Passa por dentro para não pegar aqui no YouTube. Vou colocar os dois. Pipoca da Joana, a pipoca mais famosa de Uberaba. Bom, essa canção, a letra foi o segundo poema que o Bacelli recebeu lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, viu? Nós tivemos a alegria de musicá-lo, viu? E se tornou o hino da nossa casa lá. Então a introdução é muito fácil de fazer, quer ver? É um larará assim, ó. La 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 la. Mais uma vez. La 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 la. Deste lar abençoado, onde nos damos as mãos, o Evangelho nos ensina que todos somos irmãos, em comunhão com Jesus. Na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria do amor que vibra nas almas. Neste recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho, no entardecer da existência, ninguém se sente sozinho. Na faina de cada dia, quanta luz, quanta beleza, o pão da fraternidade dividido sobre a mesa. Hey! La 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 la. Um perfume que se exala, no ambiente prepondera dos corações generosos, em constante primavera, em comunhão com Jesus. Na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria do amor que vibra nas almas. Nesse recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho, no entardecer da existência, ninguém se sente sozinho. Na faina de cada dia, quanta luz, quanta beleza, o pão da fraternidade dividido sobre a mesa. Vamos cantar. La 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 la. Mais uma vez. La 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 la. Vai fazer uma música que vai ser a prece de encerramento e depois vamos cantar o parabéns. Maravilha! Opa! Nossa. Opa! Pensamento ao alto, pensamento positivo, para chegar à paz. Silêncio e prece é o melhor.
para o corpo e alma, Cristo de amor, passe sagrado. Somos ao lado de cada todo na mesma sintonia. Ele vem, trazendo a cura e alívio para nós. Sinta, perceba o envoltório de luz. É Ele, fale com Ele. Jesus conhece sua dor. Cristo de amor, passe sagrado. Água bendita para aliviar esse peso em nós. Devemos seguir em prece por esse momento, cada pensando no melhor. Todos nós nessa casa abençoada de luz, casa de amor, de Bittencourt Sampaio. Sinta, perceba, sinta esse envoltório de luz em nós. É Ele trazendo a paz para aliviar em nós e transformar em alívio o peso dessa cruz. As mãos de Deus estão pairando sobre nós e nos livrando do mal, e que assim seja. Sinta, perceba, sinta, perceba e faça uma oração. Sinta, 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 sinta Jesus no seu coração. Sinta, sinta, perceba, perceba, sinta Jesus. Acende aí, vamos para os parabéns. Senão o povo vai embora e o bolo foi uma delícia. Acende aí.